Vamos lá, quinto ano, fazer a correção. Preste bastante atenção, tá? Como eu encontrei aqui as respostas. Atividade de língua portuguesa, leitura, compreensão e interpretação. Leia o texto abaixo para responder a questões a seguir. Feias, sujas e imbatíveis. Vamos aqui logo para a pergunta. Preste atenção. A expressão nesse texto, no trecho, a chance de dar de cara com a visitante indesejada. A expressão destacada faz referência. Turma, aqui é porque às vezes, quando nós postamos um texto no WhatsApp, ele muda algumas configurações. No caso aqui, a expressão não foi destacada, sumiu, mas é a visitante indesejada. Agora vamos lá no texto, descobrir. Não vou ler o texto todo para o vídeo não ficar longo, não ficar difícil para baixar. Mas preste atenção aqui, ó. A resposta você começa aqui, ó. Nessa época do ano, a chance de dar de cara com uma visitante indesejada. Turma, mas você vai lá, você volta aqui um pouco no texto, sobre o que o texto está falando. Preste atenção aqui, ó. Chegado do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe. As baratas. Ó, começou a falar em quê? Nas baratas. E continua. Assim como nós, elas. Quem é esse elas? As baratas. Preste atenção que está falando das baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas, com a dor, com o calor. Aproveitam a aceleração dos seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido. E claro, para passear livremente por todos os cômodos de nossas casas. Está falando da barata. Nessa época do ano, a chance de dar de cara com o visitante. Turma, e quem é este visitante? De quem é que o texto está falando? Da barata, ok? Então é assim que você responde esse tipo de questão. Então vamos lá. Quem são aqui os visitantes desejados? Opção A, as baratas. Questão 1, opção A. Vamos para 2. Leia o texto abaixo para responder as questões seguintes. Potira as lágrimas eternas. Vamos lá para a questão. No trecho, informando a jovem que o chefe guerreiro havia morrido, a parte destacada refere-se. Turma, aqui também foi o mesmo caso. Qual é a parte destacada? Chefe guerreiro. Não sei se deu para vocês responderem. Então, chefe guerreiro. Próxima vez eu vou ter mais cuidado aqui, vou fazer de outra forma para poder ficar destacado. Quem é este chefe guerreiro? Havia morrido? Vamos lá. Vamos voltar lá no texto. Separei aqui a parte onde começa a resposta. Ansiosa, Potira esperava sua volta, caminhando às margens do rio. Muito tempo depois, os guerreiros regressaram informando que a jovem, que o chefe guerreiro... Turma, aqui é mais para trás um pouco. A linda e meiga... Vamos começar daqui. A linda e meiga Potira amava o jovem valente, chefe da tribo. Chefe da tribo. O guerreiro Itajibá, preste atenção, ó. O guerreiro Itajibá, o abraço de pedra, ambos encontravam-se frequentemente nas areias brancas do rio, onde permaneciam durante horas admirando a natureza e trocando juras de amor. Enquanto aguardava o casamento, certo dia veio a guerra. A tribo foi atacada por inimigos partindo Itajibá para a luta. Ansiosa, Potira esperava a sua volta. A volta de quem? Esperava a sua volta. A volta de quem? De Itajibá. Caminhando às margens do rio. Muito tempo depois, os guerreiros regressavam informando que a jovem que o chefe guerreiro... Turma, de quem é que o texto vem falando? De Itajibá. Entenderam? Fácil encontrar a resposta. Então aqui se refere a quem? O chefe guerreiro. Opção B, Itajibá.
Vamos lá para a próxima. Questão 3. A cigarra que queria trabalhar. Vamos lá, vamos ver a pergunta. A expressão destacada é usada para substituir. Ela então explicou. Pessoal, qual é a palavra que está substituindo aqui? É o pronome ela. Esse pronome ele, ela, eu, nós, ele sempre vai estar substituindo outro nome. Quem é esse ela? Vamos lá. Nessa questão, turma, a resposta começa bem no início. A cigarra que queria trabalhar. Veja aqui, ó. O texto já começou com o pronome ela. Ah, professor, e como é que eu vou descobrir quem é esse ela? Através do título. Porque o título está falando de quem? A cigarra que queria trabalhar. Então, esse ela se refere à cigarra. Preste atenção. A cigarra que queria trabalhar, ela cresceu ouvindo dizer que sua mãe era preguiçosa, porque passava os dias cantando sem se preocupar com o futuro. Ao chegar à adolescência, resolveu que sua vida seria diferente, pois tal como formiga queria trabalhar. Foi até o formigueiro falar com a rainha. A formiga lhe pedia orientação. Então, continua falando da cigarra. Chegando, foi bem recebida. Muito bem recebida pela rainha, que lhe perguntou por que tanta preocupação. Ela então explicou. Turma, presta atenção. Houve uma pergunta aqui, ó. Chegando, foi bem recebida pela rainha, que lhe perguntou. Então, a rainha fez uma pergunta. Para quem? Para a cigarra. Por que tanta preocupação? Ela então explicou. Quem explicou? A cigarra. Certo? Então, tudo é uma questão de ler com atenção. Então, aqui a resposta. A palavra ela está substituindo quem? A mãe da cigarra, a rainha das formigueiras, a formiga que trabalhava, a cigarra que queria trabalhar. Opção D. Certo? Vamos lá para a questão 4. Lixo orgânico. Vamos ver a pergunta primeiro. Pergunta é: de acordo com o texto ao lado, dois dentre os dejetos que constituem a parte inorgânica do lixo são. O que é essa parte inorgânica? Turma, eu separei aqui, vamos lá. A parte inorgânica do lixo é composta de dejetos que não apodrecem. Então aqui eu já descobri o que é o que significa essa palavra inorgânica. São dejetos que não apodrecem. Como aí eu vejo o exemplo: papel, plástico, borracha, metais e vidro. Tais restos também contribuem. Pronto, eu já sei quais são os dejetos que não apodrecem: papel, plástico, borracha, metais e vidro. Agora vamos lá para as opções. De acordo com o texto ao lado, dois dentre os dejetos que constituem a parte inorgânica do lixo são: lixo apodrecido e plástico? Não. Casca de frutas, resto de comida? Não. Papel e vidro? Papel e vidro. Não apodrece, são inorgânicos, certo? Tudo é uma questão de ler com atenção. Questão 5. Nosso planeta pede socorro. Vamos para a pergunta. O planeta Terra está pedindo socorro por causa... Planeta Terra está pedindo socorro por causa... Já está bem aqui no início. Nosso planeta pede socorro. Quem nunca ouviu falar de aquecimento global, desmatamento, poluição de rios e mares, menor quantidade de água doce e muitos outros fenômenos? Pronto, aqui ó, ele já começa a dizer os motivos, justificar o título. Nosso planeta pede socorro. Por quê? Devido ao aquecimento global, desmatamento, poluição de rios e mares, certo? Aí o resto aqui do texto. Essas notícias nos deixam preocupados com o meio ambiente e o futuro da Terra. Mudanças no clima, acidez dos oceanos, poluição. A Terra está passando por outra informação importante aqui, ó. Mudança no clima, acidez nos oceanos, poluição. A Terra está passando, pronto. Aqui só vai dar exemplo. A Terra está passando por um momento muito difícil, grande parte por consequência das ações do ser humano. Por isso precisamos... grande parte por consequência das ações do ser humano. Por isso, precisamos adotar... Certo? Vamos lá para a perguntinha. O planeta Terra está pedindo socorro por causa da internet? Nada a ver. Então, não é a opção A. Do aquecimento global e da grande quantidade de cachorros? Nada a ver. Do desmatamento, da poluição dos rios e mares? Opa!
D. Dos telejornais, das ações dos adolescentes. Fácil, né, turma? E tem C. A resposta estava lá no início do texto. Basta uma leitura atenta. Questão C. Leia o texto a seguir e responda. Prefeitura faz choque de ordem... Vamos para a pergunta. A operação da ordem pública aconteceu pela manhã, no domingo no sindicato dos guardadores, durante toda a semana. Preste atenção no início. Prefeitura faz choque de ordem em vários pontos da cidade. Preste atenção aqui, ó. Uma operação Secretaria Municipal de Ordem Pública neste domingo, na orla da Barra da Tijuca. Certo? Pronto. Encontrei minha respostazinha aqui. Eu já sei a pergunta, rapidinho achei a resposta. A operação da ordem pública aconteceu pela manhã na Tijuca, no domingo na Barra da Tijuca, no domingo. Opção B, no domingo na Barra da Tijuca. Certo? Questão 7. Primeiro vamos para a pergunta. Na expressão a maioria se enfeita a beça, significa que falam. Pessoal, quem já ouviu essa expressão? Ah, ele fala a beça. Ah, ele come a beça. Significa o quê? Qual palavra que eu poderia trocar? A palavra a beça. Por bem? Diferente? Muito? Rápido? Vamos ver aqui no texto como é que está a expressão. Aqui era uma questãozinha meio complicadinha. Ó. Começa bem aqui. Ó. Uns falam pelos cotovelos, outros por telefone, mas a maioria se enfeita a beça, dos pés à cabeça sem pressa. Então, aqui, vamos fazer a substituição. Na expressão, a maioria se enfeita a beça, significa que falam bem, diferente, muito ou rápido. Turma, opção C, muito. Certo? Esse texto aqui, essa questão foi meio complicada, né? Mas eu entendo que a expressão falar beça significa que fala muito. Vamos lá, questão 8. Aqui é fácil, ó. Biografia de Adélio Prado. Vamos para a pergunta. Esse texto foi escrito para... Turma, qual é a finalidade de uma biografia? É falar sobre a beleza da poesia? Não. Falar sobre obras literárias? Não. Às vezes fala sobre esse assunto, mas esse não é a finalidade principal. C. Influenciar o leitor a refletir? Não. Informar sobre a vida de um poeta? Essa é a resposta. A finalidade de uma biografia é falar sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um artista, um jogador, a vida e obra de alguém. Questão 9, o socorro. Vamos ver a pergunta. Esse texto foi escrito para... Vamos lá, o socorro. Ele foi cavando, pois sua profissão coveiro era cavar, mas de repente, na distração do ofício, que amava percebeu que cavara demais. Tentou sair, gritou, ninguém atendeu. Turma, não vou ler o texto todo, você já conhece, porque senão o vídeo não vai dar. Esse texto foi escrito para, vamos lá, contar uma história? Opa, pode ser. Trazer uma informação? Não. Mostrar uma reflexão sobre a vida? É um texto reflexivo? Não. Informar sobre a vida dos coveiros? Turma, aqui, ó, você pode cometer o erro de marcar essa. Porque, eu ouvi falar em coveiro, não tem nada. Não, calma. Aqui fala de um coveiro, mas está informando sobre a vida dele, está dando mais detalhes da profissão. Não, turma. Aqui, contar uma história. Certo? Opção A. Ok? E questão 10, o asno e a carga de sal. Um asno carregando sal, atravessando, não vou ler o texto todo. Preste atenção aqui, ó. Moral, tem uma moral, então é uma fábula. Algumas pessoas são vítimas de suas próprias artimanhas. Esse texto foi escrito para... Turma, contar uma história apenas, trazer uma informação, mostrar uma reflexão sobre a vida, fazer um resumo sobre a vida do asno. Mostrar uma reflexão sobre a vida. Tá, turma? A moral, ela traz o ensinamento. Se traz o ensinamento, proporciona uma reflexão. Ok? Qual é a reflexão que faz aqui? Que algumas pessoas são vítimas de suas próprias artimanhas. Faz um refletir sobre a questão de pessoas que querem ser espertas e às vezes acabam se dando mal. Ok, turma? Corrijam aí.